Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a segunda parte do GP do Estoril, em Portugal, em 1984. Dessa vez eu vou trazer para vocês o warm-up, a corrida e os testes de segunda-feira que foram feitos no autódromo, ok? Sim, os testes de encerramento da temporada, algumas equipes participaram e esse teste tem ali uma história interessante, principalmente na Toleman, porque foi feito um teste de pilotos para 1985. Então eu vou trazer essa história para vocês também. O dia na região do Estoril amanheceu muito bom, céu azul, sol forte, porém os problemas continuaram. Bom, e quem parecia não ter problemas era James Hunt, que estava sendo James Hunt mais uma vez. O primeiro que teve problemas logo no iniciozinho do warm-up foi o Ayrton. O problema que ele teve foi de perda de potência no motor Hart. Eles viram que não era decorrente do turbo, a pressão estava ok, porém, mesmo assim, o motor não desenvolvia. E por causa disso, o Ayrton perdeu uma enorme quantidade de tempo da sessão trocando o motor do seu carro. Outro que teve que fazer troca de motor foi o Ed Cheever na Alfa normal. Os motores Alfa eram muito frágeis, mas um motor aí trocado na sessão. O Dennis Jenkinson não sabe precisar, mas ele diz que um dos Arrows teve que fazer troca dos turbos. E ele diz também que o Philippe Streiff simplesmente parou no meio da pista e ele não sabe dizer o porquê, porque a Renault simplesmente não disse. E, enfim, o Philippe Streiff parou na pista, ele não sabe se foi um problema mecânico ou não, porém eu deixo aqui o reporte para vocês que esse carro ficou parado, teve que ser rebocado e coisa do tipo, porém não sei dizer a vocês o que aconteceu. Quanto ao Lauda, vocês não vão acreditar, mas aconteceu de novo. Vazamentos de água no sistema de arrefecimento no domingo de manhã. Isso parece, na minha opinião, um problema crônico da McLaren. Não é possível, porque sempre aconteciam os vazamentos no sistema de arrefecimento no domingo de manhã. Desde o GP da Alemanha, isso aconteceu em todos os grandes prêmios até aqui em Portugal. Então, eu não sei por que a McLaren já não fazia a troca desse sistema logo no domingo pela manhã, antes do warm-up, ou no sábado de madrugada, porque toda vez era a mesma coisa e isso, na minha opinião, decidiu o campeonato. Existe um mito criado no Brasil e que ele sobrevive somente no Brasil, de que a temporada de 84 foi decidida no GP de Mônaco, naquela história do meio ponto. E isso é uma fantasia. O Alan não obteve desvantagem pelo fato de a corrida ter terminado na metade e ele ter somado metade dos pontos. Na verdade, o Alan teve enorme vantagem naquela corrida, porque todo mundo sabe lá fora do Brasil que ele estava com problemas gravíssimos de freio durante a prova, porque a McLaren não contava que o GP fosse feito todo ele na chuva, eles abriram demais os dutos de freio, os freios não ganhavam temperatura e eles passaram a corrida inteira, Alan e Lauda, utilizando os freios fora da temperatura de trabalho ideal. Conclusão da história, eles destruíram os freios dos carros durante a corrida. O Lauda abandonou e o Alan já estava com o pedal do freio extremamente baixo, então ele acenava para a equipe sinalizando o problema. O Ron Dennis fez uma baita confusão nos bastidores da corrida e o Balestre cedeu à pressão e obrigou, o Derek Ongaro e o Jack Hicks a terminar a corrida. O Balestre vai na Gazeta dello Sport no dia seguinte acusando o Jack Hicks e contando um monte de mentiras, porém a realidade é que o Ron Dennis pressionou demais ao término da corrida. Corrida essa que, se ela vai até o fim, o Prost não ganharia, ele ia abandonar sem freios, ele ia acabar achando um guardrail em algum lugar. É isso que eu estou querendo dizer. O campeonato ele não é decidido em Mônaco. Na verdade, se a prova de Mônaco vai até o final, o Prost já ia ter perdido esse campeonato em Nürburgring. Esse seria o final do campeonato. Graças ao que aconteceu em Mônaco, que o campeonato se estendeu até o circuito do Estoril. O que faz o Alan perder o campeonato
é o GP de Monza, que por causa de um vazamento de água, aonde o carro reserva era dele, Alan, ele utilizou esse carro reserva no qualifying, porque ele também teve vazamentos de água no qualifying, ele usou esse carro no qualifying, forçando esse motor. O erro do Alan, na minha opinião, foi estar marcando o Nelson ao invés de estar marcando o Nick. Conclusão da história, ele desgastou esse motor à toa. Chegou na corrida, o carro já quebrou logo no início da prova, porque ele não contava de utilizar esse carro reserva. Porém, como apresentou vazamentos de água de novo no domingo, ele teve que usar esse carro reserva. A equipe preferiu trocar o sistema do Lauda, porque também apresentou vazamento de água, e no caso, né, o Nick Lauda não tinha carro reserva. Como o Alan tinha, jogaram o Alan no reserva, porém o motor estava extremamente desgastado do qualifying. Resultado disso tudo, o Lauda ganhou o campeonato porque venceu a prova marcando 10 pontos e o Alan 0. Então ficou muito complicado para o Alan tudo, né, no campeonato a partir dali. Outro elemento que, na minha opinião, decidiu o campeonato, e pouca gente se lembra, eu já lembrei esse evento aqui no canal, foi a imprudência do Hélio De Angelis no GP da Áustria. Aquilo foi um absurdo. Uma curva de altíssima velocidade que traz para a reta dos boxes, e o Hélio vem lavando a curva de óleo, e o Nelson, numa capacidade, num car control fantástico, ele consegue botar o Brabham de lado, mas segura a traseira do carro. Ele foi o primeiro a pegar esse óleo, e o Prost veio em seguida e não conseguiu segurar o carro. Segundo o Alan, ele estava com uma mão só no volante, a outra mão estava na alavanca de câmbio, porque a quarta marcha estava escapando e ele tinha que manter ela, né, até chegar na velocidade, na rotação suficiente para a quinta marcha. Então ele passava boa parte da volta segurando a quarta marcha essa que o Lauda perdeu, inclusive, durante a prova, e fez um blefe ali para enganar o Nelson, né? Nem a McLaren sabia que o Nick estava sem a quarta marcha, porque o Nick, malandro, estava com medo da Brabham estar interceptando ali, né, as frequências de rádio. Então o Lauda foi extremamente inteligente, o Alan extremamente azarado, e isso decide o campeonato de 1984. Bom, e eu peço até desculpa a vocês de estar voltando aí no GP de Mônaco, no GP da Áustria, no GP de Monza, enfim, mas é para contextualizar essa questão do fim do campeonato, porque existe esse mito do GP de Mônaco. Bom, e dito isso, vamos voltar aí para o review do GP. Antes da largada foi feito um desfile de carros antigos. Segundo Dennis Jenkinson, esses carros foram importados para Portugal, porém eu não encontro foto disso em publicação nenhuma. Infelizmente, cada vez mais eu tenho essa sensação, os fotógrafos dos anos 80 eles focavam muito na atividade de pista. Por exemplo, a gente teve uma enchente na sexta-feira de manhã no autódromo, e a gente não tem uma mísera foto de um box alagado, ou de partes da pista alagadas, ou coisa do tipo, ou do estacionamento que virou um caos. A gente não tem foto de nada. Isso simplesmente morreu, se perdeu na história. Porque os fotógrafos eram muito focados em atividade de pista. Não tem atividade de pista, eles nem iam para o autódromo, nem iam fazer foto de nada. Então, infelizmente, era assim que funcionava. Muitos deles eram freelancers, tinham que vender as fotografias, então eles não iam perder tempo batendo fotografias de coisas que eles sabiam que iam ter dificuldade depois para obter retorno. Os fotógrafos, eles não, na minha opinião, eles não tinham uma preocupação de produzir registro histórico, e sim de produzir registro imediato para veículos de comunicação. Ou seja, todo GP, se vocês forem procurar no Motorsport Images, por exemplo, vocês vão ver muitas fotos do vencedor da prova. Ou seja, isso meio que prova para mim que os fotógrafos eles batiam sim muitas fotos de todos os carros, na sexta, sábado e domingo. Só que o que acontece? Os veículos de comunicação é que compravam muitas fotos dos vencedores das corridas. Então, as outras morreram com o tempo. Infelizmente, é isso que aconteceu. Tá? Não houve uma preocupação em se produzir registro histórico, registro de imagem. Se não é um cara como Dennis Jenkinson, ou o Nigel Heubuck, ou Alan Henry, a gente não
não ia ter mais nada disso, isso aí ia ter morrido, ok? Infelizmente, mas é o que acontece. Se você tiver foto aí desse cortejo de carros antigos, entre em contato comigo que eu tenho interesse sim para tentar manter o registro mais completo possível. Todo o procedimento de saída do pit lane em alinhamento no grid de largada seguiu o protocolo e a gente não teve incidentes. Na largada, o Rosberg teve uma partida sensacional, tomando a ponta da corrida. Um incidente engraçado que aconteceu na largada foi aqui no Brasil. O Galvão, coitado, tentando fazer a locução da corrida, tentando informar o espectador que o Rosberg fez uma largada ali, né, espetacular, e aí ele tenta dizer a frase "Rosberg vem por fora". Só que ele fala isso 3 vezes e nas 3, coitado, o áudio corta. E ele desesperado tentando, porque era o clímax ali da largada. Quando o áudio volta, o Rosberg já está bem à frente em primeiro, e aí ele diz: Rosberg vem voando na ponta. Mas aí já num outro tom, né, já sem o clímax que o Galvão sempre soube dar ali nos eventos dos quais ele narra, ele não conseguiu dar o tom ali para a largada porque ele foi traído pelo equipamento de áudio. Quanto aos brasileiros, os dois largaram mal. O Ayrton caiu de terceiro para quinto e o Nelson de primeiro para quarto. O Ayrton, porque na minha opinião ficou encaixotado, ele tem um bite spot ali, né, o ponto de saída muito bom, dá para ver que ele sai forte, porém ele fica encaixotado e ele, na minha opinião, escolhe o lado errado, ele fica pro lado de fora, justamente por ele estar tentando sair do Nelson, né, que largou um ritmo mais lento. O Ayrton tenta ir por fora, e isso é muito ruim para ele, porque ele faz a 1, a 2 e a 3, tudo por fora, ele só fica por dentro na 4. Então aí, enfim, destruiu a largada dele, ele acaba perdendo 2 posições. Quanto ao Nelson, na minha opinião, ele foi prejudicado porque ele larga por dentro. Ah, mas Felipe, a curva 1 de Estoril é para a direita, o Nelson largou na direita. Porém, a distância do ponto de largada para a curva 1 é uma distância muito grande. E o lado de fora é o lado emborrachado, é o lado onde os carros passam, é o lado limpo da pista. Eu não entendo algumas determinações que a FIA tomava na época, FIA, FISA, FOCA, enfim, tomavam na época, porque eles punem o pole position às vezes em alguns circuitos. Isso não faz muito sentido. Dá para ver nitidamente que todos os pilotos que largam na linha de fora largaram melhor, quase que todos, porque a linha emborrachada, numa época onde os carros tinham extremas dificuldades de tração, e você largar no lado limpo da pista no lado emborrachado era muita vantagem. Então, enfim, não dá para entender algumas determinações da FISA nessa época. Na curva 3 ali, liderando a prova, o Rosberg já faz a curva de lado, sai de traseira no início ali da curva, depois no final dela, é bem divertido ver o que é que Rosberg há, porque você vê que ele está andando num ritmo acima das capacidades do automóvel para tentar se manter na ponta, sofrendo ali já uma pressão inicial do Nigel Mansell. Nitidamente tem um carro mais no chão já desde a largada, é nítido, dá para a gente ver já de cara. O Nelson roda no S ali depois da curva do tanque, aliás, curva do tanque que voltou ao circuito de Estoril uns anos atrás, eu fiquei bem feliz, né? Não sei se ela é muito utilizada, quem mora aí, né, próximo aí do Autódromo do Estoril, pode me dizer aí nos comentários se as categorias locais aí estão usando essa curva. Tomara que estejam usando, porque essa curva é bem legal e tira, né, finalmente aquela chicane terrível que fizeram aí no circuito do Estoril, sem nenhuma necessidade, aquela chicane em subida, por motivos de segurança, né, o que eles alegavam na época, e mataram a famosa curva do tanque, que era uma curva maravilhosa, mas enfim. O Nelson, depois da curva do tanque, acaba rodando no S e destruindo a corrida dele, caindo lá para o final do pelotão. O Rosberg parece que gostou de contornar a curva 3 de lado e fez isso mais uma vez na segunda volta da prova. O Mansell erra na saída da curva 4, o Lotus sai de frente, ele espalha muito na curva, o Prost, muito esperto, tangenciou mais por fora a curva, né? Então ele sai com mais ação. Conclusão da história, o Alan já passa o Nigel logo ali na saída da curva 4, porque ele saiu muito mais forte, e isso é muito importante porque já abre caminho aí
para que o francês dispute a vitória da corrida. Quanto ao Lauda, ele já cruza a segunda volta na 11ª posição, na terceira volta ele já ultrapassa o Ed Cheever da Alfa, sendo o 10º colocado. O Lauda começava ali a sua caminhada rumo ao campeonato mundial. Como era a situação dos pontos? Se o Prost vencesse, o Lauda tinha que ser terceiro para o Prost conseguir ser campeão. Se o Prost não marcasse, o Lauda era campeão. Qualquer posição que o Lauda chegasse à frente do Alan, ele era campeão também. Se o Lauda chegasse em qualquer posição atrás do Alan, que não superasse uma diferença de 4 pontos, ele também era campeão. Então o Lauda tinha muitas chances de ganhar o campeonato, mesmo largando lá atrás, as chances dele ainda eram muito grandes. Após toda a situação do qualifying, é óbvio que a situação do Alan era muito boa pela enorme quantidade de posições que ele tinha de diferença para o piloto austríaco. Porém, o Lauda ia caminhando sempre nas corridas e ultrapassando muita gente até o fim da prova. Isso aconteceu em vários GPs e aqui no Estoril não foi diferente. Um outro reporte interessante é que o Philippe Alliot da Ren, ele recebeu uma autorização para largar mesmo estando nocauteado no qualifying. Ele fez o 27º tempo, mas eu já falei isso para vocês várias vezes, a FISA descumpria e cumpria a regra do nocaute o tempo todo em 1984. Se tinha uma regra que era totalmente superficial, era essa do nocaute. Ela cumpria a regra quando ela estava afim. Era impressionante. Todo GP tinha uma história a respeito do nocaute. Ou é nocaute que só vale para o Tyrrell, ou é nocaute que vale para todo mundo, ou tem ajudinha aqui e ali para deixar tal carro largar. Enfim, era sempre uma baita confusão. Era o Ozella enchendo o saco de todo mundo para os carros dele largarem. Enfim, tá? Era uma baita polêmica esse negócio do nocaute e mais uma vez ele não foi cumprido. Todos os carros largaram. O mais engraçado disso tudo é que, mesmo quando aconteceu com o Ozella e agora com a Ren, todas as vezes que rolou uma forcinha, abre aspas aí, para que algum carro largasse, ele quebrava logo de cara. Foi assim mesmo que aconteceu na Ozella, e a mesma coisa aconteceu aqui com a Ren. O Philippe Alliot já ficou logo nas primeiras voltas da prova, não adiantou nada ele ter largado. Bom, e depois de várias tentativas ali de ultrapassagem, o Alan finalmente ultrapassa o Keke Rosberg na volta de número 8, e isso fez com que o Mansell se aproximasse bastante do Rosberg, porque como o Alan perdeu muito tempo e o Rosberg fazendo um traçado mais defensivo, o Mansell acabou diminuindo grande parte ali da diferença de gap que ele tinha para o Alan Prost. E aí foi a vez do Mansell tentar a ultrapassagem em cima do Keke Rosberg. Houve uma primeira tentativa, o Rosberg jogou duro, fez a curva 1 de lado na frente do Mansell, segurando a posição. Essa ultrapassagem ela vai acontecer no 11º giro. O Mansell saiu muito forte da curva final, muito mais forte inclusive do que o Keke Rosberg. Ele praticamente se viu obrigado ali a tentar a ultrapassagem, porque ele estava muito mais forte na reta, ele saiu muito mais embalado. Conclusão da história: quando eles vão disputar a freada, o Keke tenta frear o mais dentro possível, porém ele dá uma balançada no carro que eu achei que ele já ia ficar por ali mesmo, mas ele consegue segurar as pontas e perde a posição para o Nigel, que faz uma bela ultrapassagem. A partir dali a gente passa a ter uma briga muito bonita entre o Hélio De Angelis, o Johansson e o Lauda. E era bonito demais de ver o humilde Toleman ali lutando contra os gigantes, McLaren e Lotus com seus poderosos motores ali na Renault e Tag Porsche. E era bonito de ver o motor Hart ali trabalhando, chegando junto, trabalhando bonito. O Johansson tentando a ultrapassagem na reta, coisa que era praticamente impossível da gente ver no início da temporada. A McLaren passava por cima dos outros carros na reta, Era muita força bruta do motor Tag Porsche. E agora no fim do ano
ano as coisas já estão um pouco mais equilibradas, pelo menos em ritmo de corrida, e a gente vê um humilde Toleman forçando para cima de um Lotus e se defendendo bem, né, de um poderoso McLaren Porsche. Então é bem legal de ver o ritmo que essa equipe Toleman conseguiu alcançar no final da temporada. Mesmo com Stefan Johansson, que eu já falei várias vezes que para mim é um piloto mediano, tranquilamente 1 segundo mais lento do que o Ayrton, e mesmo assim o carro nas mãos dele se saía muito bem. Parecia realmente de fato ser um carro muito competitivo no final da temporada de 1984. O ritmo da Toleman era tão bom nessa corrida que o Johansson e o Lauda conseguiram passar o De Angelis, porém o Lauda continuava tendo imensas dificuldades de ultrapassar o piloto sueco. O Ayrton ultrapassou o Rosberg, né, tomando a terceira posição que era dele de volta, e o Lauda meio que empurrando ali o Stefan Johansson, acabaram chegando no Alboreto, né, e no próprio Rosberg, ou seja, tudo estava muito indefinido, na minha opinião, da terceira posição até ali a 8ª posição, tudo estava muito indefinido ainda na prova. A Williams fez uma parada de boxes para troca de pneus no carro do Jacques Laffite, é o que eu sempre falo para vocês, que fazer paradas de boxes nos anos 80 ainda era algo novo e muito complicado. Conclusão da história: foi uma eternidade para que o piloto francês voltasse para a corrida, destruindo completamente a corrida do Laffite. Sempre que possível, o ideal era fazer a corrida sem paradas, né? Porque era um risco muito grande, muita coisa podia dar errado. Me parece também que ele teve algum problema ali com o engine coverage, né? Com a tampa do motor, porque você via o mecânico literalmente dando pancadas ali, tentando fechar aquilo. Então dá a entender ali que na verdade a parada não foi para troca de pneus e sim para reparar aquilo, e aproveitaram, né, e trocaram os pneus. Mas de qualquer forma foi um desastre completo. O Philipp Streiff rodou, saiu da pista, ficou atolado e teve que ser empurrado, e virou assunto da prova, porque, né, o Reginaldo tratou ali de explicar para o telespectador da Globo que os pilotos da Renault estavam confirmados para 1985, no caso da Eric Warwick e o Patrick Tambay, e ele deixa claro que o Streiff só recebeu ali um presente da Renault por estar se destacando na Fórmula 2. No caso, o presente ali foi participar da prova, ter a chance de estrear na Fórmula 1, porém sem nenhum compromisso com a montadora francesa para 1985. Bom, e depois de muito tentar a ultrapassagem no final da reta, o Lauda finalmente desistiu, trocou de tática, trocou de ponto de ultrapassagem e ultrapassou o Stefan Johansson na reta oposta, na freada, para o início ali da subida, né, todo aquele trecho de subida do autódromo do... O Johansson inclusive teve que travar os pneus dianteiros para não encher a traseira do Niki Lauda. O Alboreto estava sozinho na reta, não conseguiu pegar vácuo de ninguém. Conclusão da história: o Lauda veio atrás e rapidamente ultrapassa o piloto italiano, ganhando mais uma posição. O Nelson fez uma parada nos boxes para a troca dos pneus, que a TV não filmou. A TV não filmou porque estava filmando o Derek Warwick, que abandonava a prova. Também a gente não sabe o motivo ali na transmissão. Mas o motivo aí do abandono do Warwick foi uma quebra do câmbio Hewland de 5 velocidades. Isso fez com que o piloto abandonasse a corrida, mesmo motivo também do abandono do Philipp Streiff, ou seja, duas Renaults aí quebrando caixas de marcha. O Tambay conseguiu terminar a prova tomando uma volta dos líderes, porém infelizmente terminou na 7ª posição, não conseguiu pontuar. Um pouco depois do abandono do Warwick, o Lauda ultrapassou o Rosberg, ultrapassagem essa que o Brasil só assistiu no replay. A Globo tinha ido para o comercial na hora da ultrapassagem, mas enfim, era uma outra época, era uma época onde a Fórmula 1 parava para comerciais, também tinham as chamadas comerciais dentro da prova e também tinham as famosas chamadas de programação da TV Globo. Quando o Lauda ultrapassou o Rosberg, o Ayrton já estava logo à frente dele. O problema era o Nigel, que estava a mais de 30 segundos de distância. O título parecia cada vez mais distante do piloto austríaco, porque o Mansell vinha num ritmo
muito forte naquele momento da prova. O ritmo do Mansell era tão forte que ele chegou a derrubar a diferença para o Alan para apenas 5 segundos, aumentando consequentemente a diferença para o Lauda em 36 segundos, porque o Lauda também perdeu algum tempo para ultrapassar o Ayrton, ultrapassagem essa que ele fez na curva 1. Uma história engraçada aconteceu lá para o meio da prova, quando o Lauda chegou na traseira do Arnoux para enfiar uma volta ali na Ferrari. Bom, o que aconteceu? O Arnoux, ele simplesmente abre totalmente a tangência para que o Lauda fizesse a ultrapassagem, e aí o Reginaldo, brincando na transmissão, chega pro Galvão e diz o seguinte: eu queria ver se fosse o Prost, se o Arnoux ia fazer a mesma coisa. O Reginaldo fala isso por causa do ódio declarado entre Alan e Arnoux, ao ponto, de o Alan chegar ali na Renault e dizer: olha, ou eu ou ele. E aí, obviamente, a Renault demitiu o René Arnoux. E aí chega um momento da prova que o grande Reginaldo Leme foi profético. É inacreditável. Se vocês assistirem essa prova, vocês vão ver. O que aconteceu? O Mansell vinha na segunda posição, mantendo bem a diferença para o Lauda. E aí o Reginaldo chega e diz o seguinte, abre aspas: o Prost nunca torceu tanto pelo Mansell na vida. O problema é que seria muito mais interessante para o Prost que um piloto mais constante estivesse na segunda posição, como por exemplo o De Angelis. O Mansell é um piloto que sempre anda na frente, porém ele não é constante, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E é impressionante porque pouquíssimas voltas depois, todo mundo procurando o Nigel Mansell. Cadê o Nigel Mansell? A verdade é que o Lauda já tinha passado pelo Mansell. Todo mundo na transmissão da Globo achou que o Lotus que o Lauda passou como um raio era o Lotus do Hélio De Angelis, mas na verdade era o Lotus do Mansell, totalmente sem freios, e isso acabou decidindo o campeonato mundial de 1984. Eu digo que indiretamente a Lotus decidiu o campeonato de 1984. Na imprudência do Hélio De Angelis lá na Áustria, que lavou a pista com óleo e destruiu a corrida do Alan, e agora por causa dos seus problemas internos, aonde o Peter Warr, querendo fritar o Nigel Mansell de qualquer maneira, dava tudo do time para o Hélio De Angelis. Conclusão da história: o Mansell não teve um jogo de pastilhas de freio de graduação dura para fazer a prova. Tudo foi para o Hélio. Eles colocaram o Mansell na prova sabendo que o piloto não ia conseguir terminar. O Mansell até levou esse carro bem longe, faltaram apenas ali 18 voltas para que ele finalizasse a corrida, porém ele ficou sem freios. A sorte da Lotus é que os 3 Renault não marcaram pontos. 2 quebraram e 1 chegou na 7ª posição. Do contrário, a Renault poderia sim ameaçar a Lotus no campeonato de construtores. O Prost, segundo Dennis Jenkinson, fez tudo o que podia. Venceu a corrida e, enquanto liderava, só podia contar com a sorte para que as coisas dessem errado para o austríaco, mas é impressionante como tudo parecia conspirar a favor do Niki Lauda, e o Alan, mesmo com 7 vitórias na temporada, perdeu o campeonato. E o mais louco disso tudo é que em algumas corridas isso não foi culpa dele. Voltando à prova, o Nelson era o 10º e herdou a 9ª posição com a parada do Mansell, e viria numa escalada para terminar numa fantástica 6ª posição. Lembrando a vocês que o Nelson foi parar no fim do bolo já na primeira volta por causa de uma rodada. O Ayrton se deu muito bem também com a parada do Mansell, terminando com mais um pódio na Toleman, ok? Finalizou com chave de ouro sua participação na pequena equipe britânica, terminando na 3ª posição. No finzinho da prova, o Alan, já administrando a vantagem e provavelmente já sabendo pelos rádios que o Lauda era segundo, o Alan solta o pé e o Lauda começa a tirar uma diferença de tempo absurda, chegando às vezes a 5, 6 segundos por volta. Os carros chegaram até mais ou menos próximo, se comparado à enorme distância
que o Alan abriu durante a corrida. Engraçado é que na chegada do Lauda houve uma invasão de pista por parte de alguns membros da McLaren e foi bem perigoso porque você tinha ali todo mundo muito próximo e o Rosberg abrindo para o lado, né, para pegar ar limpo e pegar visão, mas de qualquer forma tudo foi bem perigoso ali porque os mecânicos da McLaren tomaram quase meia pista na passagem do Niki Lauda. Foi tudo bem estranho, mas enfim, todo mundo tomado ali, né, pela euforia do campeonato mundial. É engraçado que o Alan passa e ninguém tava nem aí. O Alan passou ok, quando o Lauda passa é que a festa acontece. E o resto é história, né? A gente tem aí o tricampeonato mundial de Niki Lauda. Uma das frases que eu gosto do Niki Lauda sobre esse campeonato é quando ele assume, né, que ele não tinha a velocidade do Alan, ele era um piloto vindo de aposentadoria, ele não estava mais no alto nível do esporte e ganhou o campeonato com experiência, com cabeça. Eu gosto quando ele usa a frase: os motores dos meus adversários simplesmente se desfaziam. Eu adoro quando ele usa essa frase. Ou seja, ele está querendo dizer que ele ia na manha, levava o carro dele até o final, herdava muitas posições, fazia muitas ultrapassagens no terço final das provas, porque o carro dele ele conservava muito mais o seu automóvel até o fim. Enfim, ele estabelecia um ritmo e ia nesse ritmo até o final, chegando quase que sempre muito próximo da ponta, quando ele não ganhava, inclusive, as corridas. Então, enfim, mesmo a diferença de tempos dele para o Alan, por exemplo, em classificação, sendo muito grande, em corrida acabava que nas chegadas eles terminavam muito próximos, porque o Nick conseguia gerenciar melhor as corridas do que o Alan. Era muito mais tempo de Fórmula 1, muito mais bagagem. E ele, com essa experiência toda, conseguiu se sagrar aí campeão em cima de um cara que era muito rápido. Podem falar o que for do Prost, muita gente no Brasil foi influenciada pela TV Globo e é meio contra o Alan Prost, porém isso é um fato. O Alan foi um dos pilotos mais rápidos da história da categoria em condições de tempo seco. Era um piloto extremamente rápido, perfeccionista, ele fazia 70 voltas idênticas, é impressionante o nível do Alan, como ele é um piloto concentrado na corrida, como ele consegue ter uma pilotagem que beira a robotização. Ele faz 70 voltas idênticas num carro extremamente difícil de guiar. Carros esses dos anos 80 que se tem uma questão aí, que era o calcanhar de Aquiles dessa Fórmula 1 dos anos 80 e que tornava tudo muito mais interessante, porque o imponderável acontecia o tempo todo, era a constância. Se tem uma coisa que o Fórmula 1 dos anos 80 não era constante. E mesmo assim o Alan conseguia ser extremamente constante num carro que não era produzido para isso. Era impressionante. Mas é aquilo, a vez do Alan iria chegar e ele ia conseguir ganhar ainda seus campeonatos mundiais. Finalizada essa corrida, a gente teve depois uma sessão de testes autorizada pela FISA no Autódromo do Estoril, que aconteceu no dia seguinte, né, na segunda-feira. Esse dia amanheceu com um céu azul muito bonito, tempo muito bom, e a pista estava, né, como a gente chama na gíria europeia, estava em optimum conditions, ou seja, era uma pista que estava extremamente emborrachada por causa das 70 voltas do GP no domingo. Conclusão da história, a pista estava extremamente rápida. Para esse teste na Toleman, eu vou usar como fontes o Christopher Hilton e o Ernesto Rodrigues, os dois abordam esse assunto. Segundo o Ernesto Rodrigues, os pilotos que participaram desse teste na Toleman foram o Jan Lammers, o Manfred Wilkenhock, o Ivan Capelli e o Roberto Pupo Moreno, e o pedido do Alex Hallcred foi bem simples para o Ayrton.
entre nesse carro e vire o mais rápido que você puder para a gente fazer um comparativo entre você e os outros pilotos, para que a gente possa ter uma noção de quem a gente vai colocar nesse cockpit no ano que vem. Segundo Roberto Moreno, ele foi muito bem nesse teste e o tempo que ele virou colocaria ele na 5ª posição do grid se ele estivesse disputando o GP do Estoril de 1984. Então o Roberto conseguiu deixar ali uma boa impressão para um piloto que não pegava num carro de Fórmula 1 desde 1982. Ele foi muito bem nesse teste aí em 84, virando tempos muito bons. Quanto ao Ayrton, eu tenho 2 depoimentos. Um depoimento do Christopher Hilton e um depoimento do Brian Hart. Sim, o Brian Hart estava nesse teste no Estoril em 1984. Segundo Brian Hart, o momento que ele marcou na memória dele para a vida inteira era o Ayrton cruzando a curva final do Autódromo do Estoril e acenando em positivo para ele na reta, mostrando a ele que o motor Hart estava sim muito forte no final daquela temporada de 84. Para o Brian era uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Ele conseguiu finalmente entregar um motor de alto nível turbo britânico na Fórmula 1. O Christopher Hilton conta que o Ayrton chega nos boxes, tira o capacete, muito sorridente, chega para o Alex Halcred ao descer do carro e diz: "Alex, eu realizei o sonho da minha vida hoje." E aí o Alex diz: "Como assim, Ayrton? O que houve? O que aconteceu?" E aí o Ayrton chega para o Halcred e diz o seguinte, abre aspas: "Eu realizei o sonho de pilotar um carro de Fórmula 1 no limite extremo, sem me preocupar com o dia seguinte, se ia ter sessão, se eu tinha que cuidar da caixa de marchas, se eu tinha que cuidar do motor, se eu tinha que cuidar de qualquer equipamento. Era simplesmente sentar e guiar de forma pura no limite extremo." Conclusão da história, o Ayrton bateu o recorde da pista do Estoril com um tempo de 1:21:7. É isso mesmo, um Toleman batendo o recorde do Autódromo do Estoril. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente está encerrando a temporada de 84. Muitas coisas vão vir ainda para 1985. Até o próximo vídeo, quarta-feira, 7 da noite.